Um dos campeonatos que eu participava no ensino médio era quem lia mais durante o ano. Então eu lembro que tinha um colega meu que sempre vencia, ele chegava a 80 leituras por ano. E eu sempre acabava perdendo para ele, porque o máximo que eu atingi foram 54 leituras. Bom, depois que eu entrei na filosofia, eu percebi que a questão da quantidade de leituras não é tão relevante, porque a qualidade é muito mais que a quantidade, muito mais importante que a quantidade. Mas mesmo assim eu decidi então fazer esse vídeo, que é apresentar as minhas leituras que eu fiz durante o ano de 2019. Foram apenas 32 livros, comparadas às 80 e poucas leituras que esse meu colega fazia, ou mesmo às 50 e poucas leituras que eu já fiz durante o ano. Porém, foram algumas leituras bem pesadas, algumas obras densas, que exigiram bastante tempo e bastante calma na leitura. Então, vou fazer neste vídeo aqui, vou apenas apresentar para vocês os livros que eu li durante o ano. Todos eles, basicamente, já estão aqui no canal como resenhas, como comentários. Então, não farei aqui um aprofundamento de cada obra, mas apenas vou apresentar as leituras do ano. Então começamos aqui, vocês podem perceber que eu li bastante Hegel, como eu sempre faço todos os anos. Por quê? Porque é um dos autores que eu trabalho bastante na universidade onde eu dou aula, e por isso que eu acabo relendo várias vezes esse autor. Não foi diferente esse ano. Então Hegel, assim como outros autores, mas principalmente Hegel, é aquele tipo de autor que eu estou sempre relendo, basicamente todo ano. Por exemplo, a obra Princípios da Filosofia do Direito eu já li várias e várias vezes. Esse ano não foi diferente. Então começo aqui, não cronologicamente, não da primeira à última leitura, mas de forma aleatória, apresentando elas para vocês. Então destaco aqui Princípios da Filosofia do Direito do Hegel, obra essencial para entender a questão política, jurídica e ética desse filósofo. A segunda leitura também de Hegel é sobre as maneiras científicas de tratar o direito natural. Esse é um livro que ele escreveu em 1802 a 3, era um artigo que foi publicado após em livro, e é fundamental para entender o jovem Hegel. Não o Hegel maduro, mas o jovem Hegel. Outro do Hegel também é Fenomenologia do Espírito, então um clássico da filosofia do século XVIII para o século XIX, e um clássico dessa área fenomenológica aqui, ou da parte do idealismo alemão, Fenomenologia do Espírito. Continua aqui em Hegel, nós temos aqui a filosofia da história dele e também a ciência da lógica. Esse ano eu li apenas os excertos da ciência da lógica, não li toda a obra, apenas alguns trechos aqui organizados pelo Marco Aurélio Verli. Então, ciência da lógica aqui do Hegel também. Então, algumas leituras que eu refiz para as disciplinas que eu estou trabalhando. Kant com a crítica da razão pura. Então, todo mundo que estuda metafísica acaba estudando Kant, acaba estudando essa obra aqui, para entender toda a revolução que ele desenvolve, né, até mesmo chamada de Revolução Copernicana, na forma de pensar a filosofia, na forma de pensar o papel do sujeito e do objeto no ato de conhecer. Então Kant com a sua crítica da razão pura, onde ele coloca num tribunal a razão e ela se torna juiz e ré ao mesmo tempo. E ele tenta investigar nessa obra a grande questão se a metafísica é possível como ciência. Enfim, Descartes com o discurso do método, então uma leitura fundamental para entendermos o pensamento moderno, e essa obra é um clássico do período, então todo estudante de filosofia acaba se voltando ou começando os estudos lendo a obra Discursos do Método do Descartes. Além, claro, que Meditações, uma outra obra importante do Descartes, também acaba sendo principal aqui no entendimento do filósofo. Mas aqui eu li Discurso do Método. Releitura, portanto. Até agora, basicamente, foram todas elas releituras que eu acabei fazendo. Maquiavel, O Príncipe, então reli novamente O Príncipe do Maquiavel para entender e estudar o seu realismo político a partir das lições que ele acaba nos dando no Príncipe, mas fazendo sempre esse cotejo com o Tito Livio, a obra Comentário sobre a Primeira Década de Tito Livio, onde o Maquiavel defende a via da república e não a via do absolutismo. O Nietzsche com Genealogia da Moral, eu acho que essa obra do Nietzsche é fundamental para entender o pensamento dele. Claro,
Zaratustra, outras obras também, mas eu considero essa obra aqui uma espécie de obra revolucionária no pensamento da ética ou da filosofia moral, Genealogia da Moral, onde ele nos mostra a gênese da moral, como a moral surgiu e como ela foi fundada artificialmente pelas pessoas. E aqui já temos traços do niilismo de Nietzsche que são fundamentais, além, claro, de mostrar a questão da transvaloração dos valores, aqui que ele nos apresenta a partir da moral do senhor e a moral do escravo. Leibniz, a monadologia, clássico do século XVII da filosofia moderna, com o texto brevíssimo, curto, mas bastante difícil, a monadologia, onde Leibniz nos apresenta essa visão do universo a partir das mônadas, do mundo, né, do cosmo a partir das mônadas. Além disso, nós temos aqui outras obras, como o quarteto aqui do Hegel, né? O curso de estética dele. Então aqui nós temos os 4 volumes do curso de estética. Então aqui são mais de 1000 páginas de texto sobre arte, onde ele fala sobre a arte a partir da história, a arte lá no período antigo, a arte no período moderno. No período antigo ele começa lá no Egito, depois ele vai lá para os gregos, ele fala do período medieval. Quando ele chega no período moderno, ele apresenta a questão da música, da poesia, da pintura, enfim. É essa visão a partir de uma historicidade da arte que ele apresenta. E a grande tese dele aqui é justamente que a arte é quando nós colocamos uma grande ideia na matéria. Então, quanto maior for a ideia, mais evoluída é a arte. E quanto menor a ideia, menos evoluída é a arte. Então, um clássico aqui para quem gosta de filosofia da arte, quem gosta de estética, filosofia da arte ou cursos de estética do Hegel. 4 volumes. Continuando, nós temos aqui algumas obras. Memórias do Subsolo, do Dostoiévski. Eu acho que é pela 5ª vez que eu li já esse livro, e sempre me surpreende. São aquelas leituras que nós realizamos mais de uma vez e toda leitura nós aprendemos alguma coisa nova. E eu considero essa obra do Dostoiévski uma das principais obras da literatura, que mais me fascinou, enfim. Então por isso que eu sempre me volto a ela novamente. É uma leitura rápida, é uma leitura de poucos dias, então é aquele tipo de leitura que tu volta a esses livros justamente pelo mero prazer, pela satisfação desinteressada, usando aqui um termo kantiano, quando ele fala do juízo do belo. É uma satisfação desinteressada, simplesmente. Na literatura também nós temos aqui a Náusea, do Sartre, então um clássico existencialista do século XX, onde o Sartre aqui nos apresenta, né, esse percurso do historiador Roquentin e o encontro que ele faz com o autodidata. Então, além do Roquentin, acho que a figura central nesse livro aqui, que sempre me chamou a atenção e muito, foi a figura do autodidata. E mostrando justamente de forma satírica o autodidata, essa leitura do Sartre existencialista, do sem sentido, a existência sem sentido algum, enfim. Então, Sartre, a Náusea. Merleau-Ponty, Fenomenologia da Percepção. Essa foi uma das obras mais difíceis, talvez, que eu li nesse ano, até porque é um tema que eu estudo pouco, essa questão da fenomenologia do século XX, e o Merleau-Ponty é um autor difícil, mas foi uma leitura que acabou gerando muito conhecimento, porque eu aprendi muita coisa com esse livro que eu desconhecia. Então essa é uma das leituras inéditas que provavelmente eu terei que fazer novamente outras leituras desse livro para conseguir entender aqui ou aprender mais sobre a filosofia do Merleau-Ponty. Então vocês podem perceber aqui que, por exemplo, eu citei, né, a filosofia do direito do Hegel, já li mais de 10 vezes com certeza, desde 2007, 2008 que eu estou lendo esse livro. Fenomenologia do Espírito também eu já li umas 4 vezes, mais ou menos. Então são leituras que nós temos que filosoficamente fazer, porque tu não tem como pegar todo o conteúdo apenas uma leitura. E por isso que Fenomenologia da Percepção é aquele tipo de livro que tu vai ter que se voltar algumas vezes, e não apenas uma vez. Uma leitura que eu acabei conhecendo esse livro numa livraria sem querer, eu já tinha ouvido falar dele, mas não tinha nem ideia que eu ia ler esse livro, mas
me chamou a atenção, acabei comprando e lendo, foi Ciência, um Monstro, do Feyerabend. Filosofia da ciência do século XX. Então, essa visão do anarquismo epistemológico do Feyerabend não é apresentado claramente aqui, é apresentado sim na obra Contra o Método dele, mas nesse livro aqui ele faz algumas conferências, tem como subtítulo Lições Trentinas, e nessas 4 conferências que ele faz na Itália, ele apresenta essa visão científica, né, do mundo lá dos pré-socráticos até hoje, mostrando essa questão do objetivismo na ciência. E mostrando como tudo foi fundado lá atrás ainda com os pré-socráticos, essa questão do objetivismo. Então, Feyerabend com Ciência, um Monstro. Continuando aqui, então, nós temos algumas obras voltadas para a filosofia do direito do século XX. Nós temos aqui a Teoria Pura do Direito do Hans Kelsen, Levando os Direitos a Sério do Dworkin e também o Conceito de Direito do Hart. Essas são 3 obras fundamentais para qualquer estudante do direito, da área jurídica, para entender o pensamento jurídico do século XX, principalmente o positivismo jurídico e o pós-positivismo jurídico, por meio desses autores essenciais da segunda metade do século XX, Kelsen, Hart e Dworkin. São 3 obras que eu desenvolvi durante esse ano, são obras que eu estou escrevendo sobre elas, artigos, pretendo até publicar um livro sobre um comentário da relação direito e moral a partir desses autores, portanto, são livros que eu vou ler no próximo ano também. Então, Kelsen, Hart e Dworkin. Além disso, nós temos também o Luc Ferry, que é um filósofo contemporâneo francês. Ele tem vários livros de introdução à filosofia, bem interessantes. Eu indico para todo principiante da filosofia conhecer as obras do Luc Ferry. E aqui eu conheci então esse livro recente, publicado por ele, chamado Do Amor, uma filosofia para o século XXI. Também bem interessante, e logo sairá um vídeo sobre esta leitura que eu fiz. Do Platão eu li Teeteto, um dos diálogos de Platão, que ele trata da questão do conhecimento, onde ele fala que conhecimento é crença verdadeira justificada, e essa visão de conhecimento do Platão foi somente superada no século XX por autores da filosofia analítica. Então é um conceito elaborado por Platão que foi desenvolvido lá no século V a.C., que foi superado apenas no século XX. Então aqui Teeteto de Platão, um clássico dos diálogos dele. Continuando, nós temos aqui O Estrangeiro, do Albert Camus, uma leitura do existencialismo francês do século XX, é um romance, mas que nos apresenta aqui vários aspectos filosóficos por meio, né, desse livro interessantíssimo do Camus. Então aqui, e ele já começa o livro de forma impactante. Então nós temos autores como Camus, como Kafka, por exemplo, que eles nas primeiras linhas eles já nos impactam. Aqui o Camus ele começa falando o seguinte: hoje mamãe morreu, ou talvez ontem, não sei bem. Recebi um telegrama do asilo. Sua mãe faleceu. Enterro amanhã. Sentidos de pêsames. Isso não esclarece nada. Talvez tenha sido ontem. Enfim, então tu já começa. Como assim? A mãe dele morreu e ele não tá nem aí para isso? Enfim, né? Então aqui o Camus. O que é Estética, do Jimenez. É um livro comentando a filosofia da arte ou a estética. Então aqui nós temos um comentador de uma das áreas importantíssimas da filosofia, o Jimenez, e aqui ele vai desde Platão até Danto, no século XX, fazendo um percurso histórico da filosofia da arte. Bem interessante aqui para quem é da área artística, quem gosta dessa parte da arte, Jimenez, o que é estética. Nós temos aqui o Sêneca, Aprendendo a Viver, um estoico, um livro importantíssimo do Sêneca, e aqui nós temos várias lições que ele nos passa, lições estoicas, lições de aceitação, lições de uma filosofia do bem viver, das lições de como viver bem, basicamente. Eu acho que, de modo geral, se nós desejarmos, né, conhecer mais uma filosofia voltada à vida e a uma vida boa, eu acho que os autores estoicos acabam nos dando boas lições para isso. Então hoje nós temos bastante autoajuda, muitos acabam comprando livros de autoajuda. Eu acho que a verdadeira autoajuda filosófica, talvez,
e aqui o termo autoajuda entre aspas, mas a verdadeira autoajuda seria as obras dos estoicos, talvez até mesmo dos epicuristas. Nós temos aqui também o Rotterdam com o Elogio da Loucura, um clássico renascentista onde a loucura não é uma doença, mas é uma deusa. Então o Rotterdam ele cria aqui nesse livro a história da deusa loucura e como que ela se apresenta aos homens e como que ela se apresenta à história humana. Então bem interessante aqui a sátira que Rotterdam faz em relação principalmente à igreja. O Livre-Arbítrio do Santo Agostinho, então é um livro também interessantíssimo para a área da ética, além, claro, para a questão teológica, mas esse livro é um livro filosófico, portanto, bastante vinculado com a ética, onde ele fala sobre a questão, principalmente, né, da liberdade, da escolha do livre-arbítrio e a relação do livre-arbítrio para a ética, falando que, basicamente, quando nós estamos falando de ética, nós temos que pressupor a liberdade. Porque sem liberdade não dá para falar de ética, porque não há escolhas. Então, o Agostinho aqui também fazendo parte das minhas leituras desse ano. Outra obra do Luc Ferry que eu li esse ano foi 7 Maneiras de Ser Feliz. Pelo título parece um livro de autoajuda, mas não. É um livro filosófico, tem aqui as 7 lições, mas 7 densas lições, fazendo menções aqui a vários períodos filosóficos. Então, para quem gostar de fazer leituras leves e leituras voltadas ao bem viver, eu indico o Luc Ferry. Então, do Luc Ferry nós temos do amor, nós temos 7 Maneiras de Ser Feliz, além, claro, do clássico dele, Aprender a Viver. Então, são as 3 obras que eu li dele que eu gostei bastante. Outro clássico da filosofia do século XX, Vigiar e Punir, História da Violência nas Prisões, do Michel Foucault. Aqui o Foucault, então, apresenta a história das prisões, apresenta a visão do panóptico que ele tem, que ele parte do Jeremy Bentham, né? E, enfim, eu acho que também é um clássico, e quem é da área do direito, principalmente quem gosta de direito penal, é um livro fundamental, é um livro necessário para ser lido. Mas não só para quem for da área do direito, mas para quem gostar de temas sociais. Vigiar e Punir, do Foucault. Lembrando que todos esses livros, basicamente, boa parte deles já possuem resenhas aqui no canal. Então, se vocês tiverem interesse em assistir um resumo, uma resenha dos livros, vocês podem procurar aqui no canal, nas playlists, onde vocês irão encontrar resenhas desses livros. E se gostariam de adquirir os livros, vocês podem entrar aqui na descrição do vídeo, pelo link, vocês terão acesso aos livros pela Amazon. O Voltaire, Tratado sobre a Tolerância. Então, Voltaire aqui começa a obra nos apresentando o caso Jean Calas, e ele trata desse conceito tão importante do iluminismo, que é a questão da tolerância. O John Locke já tinha falado sobre a questão da tolerância antes de Voltaire. Eu acho que os dois autores modernos que entram e debatem muito esse assunto é Locke e Voltaire. Voltaire com essa obra aqui, Tratado sobre a Tolerância. E finalizo com a obra Assim Falou Zaratustra, do Nietzsche, além da obra Genealogia da Moral. Assim Falou Zaratustra também é uma obra indispensável para o leitor de Nietzsche. Eu acho que Zaratustra e Genealogia são 2 livros que todo mundo deveria ler. Todos que gostam dessa filosofia do século XIX, desses autores como Schopenhauer, o Kierkegaard, o Nietzsche com Zaratustra, um clássico. Então aqui nós temos algumas obras que eu li durante o ano. Eu também peço para vocês, se vocês já estou preparando aqui as próximas leituras, então se vocês gostariam de encontrar aqui alguns comentários sobre alguns livros, vocês podem deixar aqui nos comentários desse vídeo quais livros vocês gostariam que eu lesse durante o próximo ano, 2020, e que eu fizesse as resenhas sobre esses livros. Então, são as 32 leituras do ano de 2019, e como eu disse no início, para a filosofia um número não é tão importante. Importante sim é a qualidade da leitura. Então eu poderia ter ficado apenas com 10 leituras, 5 leituras, enfim. E o que importa de fato é entender o que se está lendo e não apenas fazer uma leitura dinâmica, por exemplo, onde eu posso ler 2, 3 livros por semana, mas não entender basicamente nada das leituras. Então eu posso sim me dedicar
com um número menor de leituras, mas entender de fato as obras desses filósofos. Filosofia é sempre mais complexo que literatura, porque na filosofia não há a ficção que há na literatura, e na filosofia há sempre, dependendo do autor, claro, né, há sempre um debate mais descritivo do tema abordado. Portanto, são sim leituras mais demoradas. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado desse vídeo. Deixem aqui nos comentários do vídeo quais obras vocês gostariam que eu lesse durante o ano. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais!